Este é Uito, um secundasse particular e o protagonista principal deste filme. E este é Nagi, também um secundasse particular e melhor amigo de Uito. Nagi estava no meio de sua apresentação quando Uito sacou a espada e avançou para atacá-lo. Afinal, hoje os dois iriam treinar sparring um contra o outro. Nagi desviou do ataque, depois liberou uma rajada de ar que o empurrou para trás e atacou Uito com canhões de vento. Mas Uito usou sua habilidade para transformar as barras de metal em uma parede de proteção e, em seguida, lançou essas barras contra Nagi. Nagi usou o vento para bloquear as barras e então criou um tornado que envolveu Uito, acreditando que já tinha vencido. Mas, inesperadamente, Uito saiu completamente ileso e ainda aproveitou para dar um peteleco no nariz de Nagi. De repente, apareceu uma notificação informando que a cerimônia de alistamento militar estava prestes a começar. Apressem-se. Nagi se gabou para todos na rua, dizendo que hoje ele entraria para a Guarda Escarlate. As notícias também informaram que a cerimônia de alistamento do Esquadrão de Extermínio de Monstros aconteceria no dia seguinte. De repente, a imagem de Uito apareceu no quadro de avisos como o membro mais promissor da seleção deste ano. Uito é filho do presidente Joe e irmão mais novo de Kaido, o ministro do Esquadrão de Extermínio de Monstros. Dizem que a compatibilidade do poder cerebral de Uito é bastante baixa e o próprio Uito entende isso. Então Nagi o encorajou, dizendo que a partir de agora os dois seriam soldados do extermínio de monstros e que ele deveria simplesmente ignorar esses rumores. Subitamente, surgiu um alerta de monstros. Inesperadamente, eles vieram causar problemas neste dia feliz. As câmeras detectaram os monstros, que foram bloqueados pela muralha. Um homem liderou seus companheiros até lá, e com apenas um golpe, despedaçou o monstro em belas pétalas de flor de cerejeira. Esse homem é Karen, um major-general. Seu codinome é Devorador de Cérebros do Superpoder Cerebral. O monstro restante tentou fugir, mas foi petrificado pela técnica do Major-General Springs. Os cidadãos que assistiam à batalha desses dois aplaudiam como se estivessem vendo ídolos. Uito tocou seu brinco e se lembrou da voz de uma mulher, dizendo que ele precisava continuar vivendo. Uito e Nagi estavam sentados nas arquibancadas esperando a cerimônia de abertura começar, quando Nagi notou uma linda garota loira. O nome dela é Naomi, sentada ao lado de sua irmã gêmea, Kassen. De repente, Naomi se virou para olhar Uito, mas foi impedida por Kassen. O comandante Karen então subiu para fazer seu discurso. Nesta nação constantemente ameaçada por monstros, eles são os escolhidos porque possuem um poder cerebral excepcional. E esse poder precisa ser combinado para superar as dificuldades. Atualmente, eles apenas sabem que os monstros vêm da região limítrofe da estratosfera, sem informações adicionais. Portanto, aqueles com capacidade de lidar com monstros são a base importante da defesa. A partir deste momento, todos eles se tornarão soldados do extermínio de monstros, membros da Guarda Escarlate. Em seguida, todos receberam um certificado com seus nomes. Após o discurso, Nagi e Uito foram tomar café e conversar. Nagi perguntou a Uito quantos anos ele tinha quando foi salvo por aquela pessoa. Uito se lembrou de que devia ter cerca de 5 anos. De repente, Nagi disse que havia encontrado algo, e Uito pensou que ele tinha descoberto a identidade da mulher que o salvou. Mas, na verdade, Nagi estava procurando informações sobre a garota loira de antes. Naomi é a filha mais velha da prestigiada família Randall. Nagi descobriu que, quando Kassen era pequena, seus pais foram mortos por monstros. Depois disso, ela foi adotada pela família Randall e se tornou irmã de Naomi, que tem a mesma idade. Kassen foi recrutada para o Esquadrão de Extermínio de Monstros aos apenas 12 anos e ficou em primeiro lugar em sua turma de treinamento, enquanto Naomi ficou em quinto. Uito sentiu que o nome Kassen e a família Randall lhe pareciam familiares. Ele já havia encontrado aquelas duas garotas na festa de posse de seu pai. Embora Nagi não tenha conseguido encontrar nenhum documento relacionado à mulher que salvou Uito, ele deu um tapinha no ombro do amigo e disse para ele ir atrás de Kassen, enquanto ele próprio iria atrás de Naomi. No vestiário, Naomi ficou feliz ao perceber que Kassen não havia mudado. Naquela manhã, ela disse que teve outro sonho com fios vermelhos. No sonho, havia uma voz dizendo para ela não soltar, para não abrir os fios vermelhos. Naomi não sabia o que o sonho significava, nem se estava relacionado ao superpoder cerebral de Kassen. Mas Kassen disse que, comparado a isso, estava mais preocupada com Naomi, se perguntando se elas seriam designadas para o mesmo time. Como a personalidade de Naomi é um pouco desajeitada, Kassen sempre quis proteger a irmã. Nagi e Uito caminhavam pelo corredor quando, de repente, uma garota correu em direção a eles. Essa garota é Hanabi, amiga de infância de Uito. Ela veio contar que ela e Uito haviam sido designados para o mesmo time. Uito se perguntou por que não tinha visto Hanabi durante o período de treinamento, e ela disse que era porque estava no grupo de recrutamento.
Este é o Capitão Sítio, com o superpoder cerebral de descarga elétrica. A partir de hoje, ele será o líder da equipe do grupo de 8. A primeira lição deles é aprender como compartilhar o superpoder cerebral para lutar lado a lado. Os novos recrutas se apresentam um por um. Hanabi possui o superpoder cerebral de criar fogo. Nagi tem a habilidade de controlar o ar, e 8 possui a capacidade de controlar objetos com a própria vontade. Em seguida, foi a vez dos veteranos se apresentarem. O Tenente Sugimi tem o superpoder cerebral de visão de raio-x, e este é o Cabo Kajiro, com a habilidade de invisibilidade. De repente, eles receberam um alerta confirmando sinais do aparecimento de monstros no céu acima da área de Suzaku. No local, as armas antiaéreas eliminaram a maioria dos monstros, enquanto os restantes ainda desciam em direção ao solo. Este é o segundo Tenente Watu, com o superpoder cerebral de detecção. Ele ficará responsável por sentar e coordenar todos. Nagi estava ansioso para mostrar serviço, mas o Watu ordenou que ele e o Ito ficassem para trás e aguardassem reforços, pois era apenas o primeiro dia de alistamento e eles já pareciam apressados para morrer. Hoje, os dois só precisavam ficar parados e observar. Dito isso, os outros começaram a usar seus superpoderes cerebrais e avançaram para a batalha. Os monstros também continuavam caindo do céu. Nesse momento, Uito e Nagi observavam seus companheiros lutando de boca aberta. O time Kaoka também chegou nesse momento, o grupo ao qual Kassan pertence. De repente, surgiu uma notificação informando que uma criança havia se separado da mãe. Uito iria resgatar a garota, enquanto Nagi iria procurar reforços, mas Nagi quis ir com ele. Apesar do pedido de Watu para que aguardassem reforços, Nagi rebateu, perguntando o que aconteceria com a garota se demorassem. Quando chegaram ao local, a menina estava sendo ameaçada por um monstro. As memórias daquela mulher, mais uma vez, surgiram na mente de Uito. Ele usou sua habilidade de controlar objetos, arremessando barris de ferro contra o monstro. Pegou a garota rapidamente e saiu correndo. Nagi ficou para trás para conter o monstro, mas não era páreo para ele. Felizmente, Uito conseguiu distraí-lo a tempo. Naomi também chegou logo depois. Ela usou sua habilidade de prever o futuro, julgando as ações do monstro, então segurou decisivamente a mão de Nagi e correu passando por eles. De repente, um monstro mergulhou do céu, mas por sorte, Naomi reagiu a tempo e o eliminou. Quanto a Uito, ele estava lutando contra aquele monstro quando tropeçou e caiu. Inesperadamente, barris de ferro voaram e atingiram o monstro, afastando-o. Era Kassan. Ela também possui o mesmo superpoder cerebral que Uito. Com o apoio de Kassan, Uito conseguiu controlar o barril de ferro extremamente pesado e esmagar o monstro até a morte. Nesse momento, Uito percebeu que a figura daquela garota se parecia muito com a pessoa que o havia salvado no passado. Logo depois, Naomi e Nagi também retornaram. Drones de transmissão chegaram para filmar a vitória de Uito, e a garota com o superpoder cerebral de velocidade, a Capitã Arashi, apareceu correndo de repente e disse: "A entrevista termina aqui." Quanto a Uito e aos demais, o Tenente-Coronel Luca usou sua habilidade de teletransporte para levá-los a outro local. Nesse ataque, os monstros mataram 2 soldados do extermínio de monstros. Seus corpos estavam sem cabeça, pois esses monstros são devoradores de cérebros. Eles acreditavam que os monstros eram apenas um desastre, mas por trás disso existe uma enorme conspiração. Karen acredita que o que realmente deveria ser destruído é este país insano. Kassan teve outro pesadelo com o fio vermelho e acordou assustada, encontrando Naomi ao seu lado. Naomi convidou Kassan para sair e se divertir, já que não tinham missões até o meio-dia. Normalmente existem previsões do tempo, mas ali existem previsões de probabilidade de aparecimento de monstros. Uito contou a Nagi seus pensamentos, dizendo que acredita que a mulher que o salvou seja Kassan. No entanto, Nagi achou que julgar apenas pela aparência não era confiável. Afinal, quem imaginaria que a Capitã Arashi é a irmã mais velha da Capitã Fubuki? Naomi e Kassan passeavam pela rua, enquanto Nagi e Uito seguiam para um santuário que é o túmulo dos ancestrais de Uito. Hoje, os dois foram até lá para tirar sortes com o deus Arabaki e, inesperadamente, encontraram Naomi e Kassan, que também tinham ido ao local pelo mesmo motivo. Nagi aproveitou a oportunidade para convidar Naomi para tomar chá depois de tirar a sorte. Kassan rapidamente tentou impedi-los. De repente, Uito perguntou se Naomi e Kassan tinham uma irmã mais velha, mas a família delas tem apenas as duas como irmãs. Uito continuou perguntando se alguém da família já havia se juntado ao esquadrão de extermínio de monstros, mas ninguém havia. Kassan começou a ficar curiosa, então Nagi rapidamente puxou Uito para tirar as sortes. Uito, Nagi e Kassan tiraram grande azar. Apenas Naomi tirou grande sorte. Nagi ficou tão frustrado que ia jogar fora seu papel da sorte, mas Uito usou sua habilidade de controle para puxá-lo de volta. Naomi então pegou os 3 papéis e os amarrou juntos para afastar o azar, dizendo: "A partir de agora, vamos todos dar o nosso melhor juntos." Na sala de comando,
Kaido informou a Joe que o exército Sarin estava próximo da ferrovia subterrânea abandonada de Suako. Embora alegassem que estavam investigando monstros, havia informações de inteligência, sugerindo que suas ações eram muito suspeitas. Joe solicitou um aumento na vigilância e também perguntou a Kaido sobre Uito. Kaido disse que desde que Uito se alistou, não teve chance de falar com ele, mas também não podia dar um tratamento especial ao garoto. A mente de Uito pareceu voltar no tempo, e de repente, ele percebeu que estava em um campo de batalha, não no santuário. Então, o comandante deu um passo à frente e disse que naquele dia haveria um treinamento conjunto para dar as boas-vindas aos novos recrutas do Time Cedo e do Time Kyoka. As regras eram simples. 5 membros do Time Cedo enfrentariam 5 membros do Time Kyoka em um combate simulado. O time que capturasse primeiro a bandeira no centro venceria. De repente, Cedo percebeu que o Time Kyoka estava faltando uma pessoa. Acontece que Arashi estava dormindo em um canto. A Arashi animada da TV é a Arashi em modo de trabalho, mas na vida real, ela é muito preguiçosa. Os dois times então tomaram suas posições, e Naomi se virou para dizer a Uito para darem o melhor de si. Kassain, de repente, se lembrou de memórias de infância com Naomi. Kassain perguntou se Naomi estava interessada em Uito, fazendo-a corar completamente. Não era exatamente interesse, apenas achava que ele parecia legal. Ao ouvir isso, Kassain disse que iria verificar se Uito era digno de sua irmã. Esse rapaz de cabelo azul é o Tenente Shiden, com o superpoder cerebral de descarga elétrica, e esta é a Capitã Gema, com o superpoder cerebral de endurecer objetos. Então, a competição começou. Todos avançaram rapidamente, usando suas próprias habilidades para atrapalhar os oponentes. Naomi desviou facilmente do ataque de Nadi usando sua habilidade de prever o futuro. Sujimi usou sua visão de raio-x e viu Arashi dormindo atrás do carro. Gema enfrentou Kajiro, e embora ele tivesse a habilidade de ficar invisível, ela ainda conseguiu prever seus movimentos. Hanabi enfrentou Shiden. Uito enfrentou Kassain, e como ambos possuíam a habilidade de controlar objetos, não havia necessidade de avançar diretamente um contra o outro. Os dois continuaram lançando objetos um contra o outro, e Kassan chegou a arremessar um carro inteiro contra Uito. De repente, a competição foi interrompida. O Time Sídito havia vencido. O campo de batalha simulado foi desligado, e todos retornaram ao mundo real. Kassan elogiou Uito, mas disse que ainda precisava observá-lo mais para decidir se ele era digno de sua irmã. Uito recebeu inesperadamente uma mensagem de seu pai. Ele o parabenizou por ter se alistado, apesar de sempre ter sido contra isso, e pediu que não se machucasse. Disse que, ao se tornar um membro do esquadrão de extermínio de monstros, isso provava que ele era capaz de lidar com as coisas por conta própria. Aproveitando a oportunidade, quis falar sobre assuntos da família e sobre sua mãe falecida, pedindo que, da próxima vez, fosse jantar com Kaido, pois ele entraria em contato mais tarde. Subitamente, receberam uma notificação informando o aparecimento de monstros, justamente na área onde o exército Sarin estava. As funções de comunicação poderiam ser afetadas, e tudo dependeria da percepção espiritual, em vez da comunicação direta pelo poder cerebral. Esperava-se que as comunicações fossem mantidas em boas condições. Os dois times então avançaram para o campo de batalha, e enquanto se moviam, monstros começaram a aparecer. Todos se transformaram e lutaram contra eles. As comunicações foram bloqueadas, e o Atu não conseguiu informar todos. Mais monstros surgiram do teto, forçando-os a recuar temporariamente. O grupo de Uito se reuniu novamente com o grupo de Naomi. Eles haviam perdido contato com os dois comandantes, mas monstros desse nível certamente não representariam problema para eles. De repente, Naomi detectou monstros mergulhando de cima, fazendo o teto do túnel desabar e separando Uito e Kassain dos demais. Uito e Kassain se coordenaram perfeitamente e derrotaram o monstro com sucesso, correndo em seguida para encontrar os outros. Sujimi e Gema foram atingidas por pedras que caíam, mas não se feriram. Sujimi usou sua visão de raio-x e encontrou Nagi e Naomi presos atrás de uma rocha enorme. Nagi conseguiu entrar em contato com Uito, mas de repente, um grande número de monstros avançava em direção às duas posições. Gema socou a rocha, mas ela não se moveu. Tanto Uito quanto Kassain tentaram usar suas habilidades de controle, mas também não conseguiram fazer nada. Então, Kassain sugeriu usar a conexão SAS, uma ligação de superpoderes cerebrais. Eles conseguiram conectar seus poderes e empurrar a rocha para longe, resgatando os dois antes que os monstros os atacassem. Kassain correu em direção à irmã quando Naomi previu que Kassain seria atacada. Naomi avançou para empurrá-la e, embora tenha salvado a irmã, acabou sendo atingida por um disparo de um atirador. O peito de Naomi foi perfurado. Sua consciência começou a se apagar, padrões vermelhos surgiram por todo o seu corpo, e brotos de gelo começaram a crescer continuamente. Após se contorcer de dor, Naomi se transformou em um monstro com a forma de uma casa. Kassan não conseguia acreditar no que havia acontecido com sua irmã.
Ela continuava chamando por ela e acabou sendo arremessada para longe pelo monstro, que então avançou para atacar os outros. Os tiros de Sugimi e os socos de Gema não surtiram efeito. Kassen caiu no chão, afundando naquele sonho do fio vermelho, com a voz dizendo para não soltar o fio, enquanto um mundo vermelho como sangue era sugado para o céu. Nagi ficou paralisado de medo, incapaz de se mover, enquanto Gema e Sugimi também haviam sido derrubadas pelo monstro. Em seguida, o monstro correu em direção a Nagi, e o Ito avançou rapidamente para proteger o amigo. Aquele monstro era Naomi, e quando Kassen viu a irmã sendo atacada por Ito, correu desesperada para impedi-lo. Ela chegou até a lutar contra Ito, determinada a proteger a irmã. De repente, várias pessoas se teletransportaram para o local e levaram aquele monstro para outro lugar. Kassen tentou correr atrás deles, mas foi contida por Gema. Nagi ainda não conseguia entender o que estava acontecendo com Naomi. Nesse momento, o comandante da brigada, Fubuki, também chegou para verificar a situação. Ele já sabia sobre o estado de Naomi e pediu que todos ali não comentassem o assunto com pessoas de fora. Seria divulgado que Naomi havia morrido em batalha. Kassen estava prestes a discutir, mas Gema concordou com Fubuki. Aquela era uma ordem do comandante da brigada, e eles tinham a responsabilidade de cumpri-la. Kassen tentou sair correndo, mas Karen se teletransportou para bloqueá-la. Como ela ousava agir por conta própria durante uma operação. Naquele momento, Kassen não tinha medo de ninguém. Ela chegou a atacar Karen, mas foi derrubada no chão por ele. De volta ao quartel-general, ainda era difícil acreditar que alguém tão forte e gentil quanto Naomi tivesse passado por aquilo. Enquanto permanecessem na força de extermínio, despedidas assim continuariam acontecendo. Fubuki então foi relatar a situação a Kaido, que lamentou profundamente que uma integrante essencial da força tivesse tido esse fim, ainda mais sendo do grupo de Uito. Fubuki garantiu que o assunto não vazaria para fora. Kassen voltou a ter aquele sonho e acordou assustada, mas sua irmã já não estava mais ali. De repente, Kassen recebeu uma mensagem de sua mãe, que havia sido informada da morte de Naomi em batalha. Ela culpou Kassen por não ter conseguido proteger sua filha querida e disse que, a partir daquele momento, cortaria todo o contato com ela. Kassen ficou completamente destruída. Quando ia fazer um relatório, encontrou Karen no corredor. Ele contou que quem havia levado Naomi eram os Sarin. Para transformá-la de volta em humana, ele precisou confiá-la a eles. Eles não matariam Naomi. Se a trouxessem de volta agora, ela seria considerada um monstro e eliminada. Por isso, era necessário manter tudo em segredo. Caso contrário, não apenas a vida de Naomi estaria em risco, como a própria existência de Kassen também não seria garantida. Karen ainda a alertou para não confiar na nova Himuka. Nesse momento, Uito treinava sozinho na sala de treinamento, lembrando da expressão de Nagi e da situação de Naomi naquele dia. Quando se virou, Kassen já estava ali. Ela queria falar com Uito sobre o que Karen havia dito antes, pois acreditava que a força de extermínio estava escondendo algo. De repente, Uito disse que tinha algo para mostrar a Kassen. Ele tirou o papel da sorte de Arabaki, fazendo-a franzir a testa, mas o que queria mostrar estava dentro. Ele havia pegado algo que viu no local mais cedo. Kassen chamou aquilo de ampola. Uito achou que fosse algum tipo de remédio, e nela havia o símbolo da cidade de Sarin. Kassen também se lembrou de já ter visto aquilo em sua casa. Por enquanto, aquilo podia ser considerado uma pista, mas eles manteriam isso em segredo. Uito pediu desculpas a Kassen por ter atacado o monstro, mesmo sabendo que era Naomi, mas Kassen mandou ele parar de falar. Ela traria sua irmã de volta. Uito, sem tentar bancar o forte, também queria trazer Naomi de volta. Quanto a Nagi, como havia sido levado ao hospital, Uito não conseguia entrar em contato com ele. Sendo filho de uma família prestigiada, Uito sempre recebia tratamento especial onde ia, e apenas Nagi vinha falar com ele de forma natural. Graças a isso, Uito havia chegado até ali. Assim que retornaram ao quartel-general, o comandante Cedo veio verificar o estado de Kassen. Ele pediu que ela não se esforçasse demais, não por preocupação pessoal, mas porque alguém que luta com excesso no campo de batalha pode acabar colocando seus companheiros em perigo. Ela não estava sozinha, ainda tinha colegas ao seu lado. O Atu estava sentado quando, de repente, a tela exibiu um alerta de ataque de monstros. Imediatamente, Karen convocou todas as forças de extermínio. Um alerta de escala sem precedentes havia sido previsto, e a missão era eliminá-los. O time Cedo estava em guarda quando Nagi apareceu correndo. Ele havia recebido alta e podia voltar ao campo de batalha. Uito perguntou se ele estava mesmo bem e Nagi respondeu que estava completamente recuperado, com os ferimentos quase curados. Quanto a Naomi, a notícia de sua morte em batalha o havia abalado um pouco, mas ele não podia ficar deprimido para sempre. Uito ficou muito surpreso ao ouvir isso e contou a Nagi que Naomi ainda estava viva e havia sido transformada em um monstro, mas Nagi não entendeu do que ele estava falando. A partir de agora, eles continuariam lutando contra monstros por Nova Himuka. Uito não conseguia entender o que havia de errado com Nagi. Kassen caminhava quando de repente teve a sensação de que aquele sonho estava se materializando diante dela.
Eles estavam quase no local previsto, mas estava tudo silencioso, sem monstros, muito diferente do que a previsão indicava. De repente, o Atu perdeu contato com todos. O sinal havia sido bloqueado. Sujimi disse que eles estavam cercados, mas quando olharam para cima, viram forças de extermínio. No entanto, nenhum outro time havia recebido ordens para ir até ali. O líder daquele grupo era Gema. Ela disse a Cedo que não esperava que ele estivesse pesquisando coisas tão terríveis, mas Cedo não entendeu do que ela estava falando. Kassan voltou a ver aquele sonho. Nesse exato momento, Luca se teletransportou e exigiu que Gema recuasse imediatamente, ou ele os atacaria. Porém, inesperadamente, Karen também estava ao lado de Gema. Luca avançou para atacar o próprio irmão, mas não foi páreo para Karen e acabou sendo derrubado. Karen possui a habilidade de copiar os poderes de outras pessoas e torná-los seus. Nova Himuka os havia enganado. Kassan deu um passo à frente e perguntou se Gema sabia algo sobre sua irmã. O sonho do fio vermelho continuava surgindo em sua mente, causando uma dor intensa, e todos ficaram surpresos ao ouvir sobre Naomi. Quanto mais Kassan falava, mais Nagi segurava a própria cabeça, tomado por uma dor agonizante. Após esse surto, Nagi parecia estar sob controle mental, cantando enquanto caminhava em direção a Uito e Kassan. Gema então ordenou que todas as forças de extermínio ao redor atacassem os times Sido e Kaoka. Kassan ainda não conseguia se levantar por causa da dor de cabeça. Uito não entendia por que companheiros estavam atacando uns aos outros. De repente, 2 discos voaram em direção a Uito e Kassan. Eram de Nagi. Ele declarou que cuidaria dos dois. Kassan perguntou se Nagi também era cúmplice do comandante da brigada Karen, mas ele disse que não sabia o que Karen estava planejando e que não pretendia trair ninguém. Ainda assim, lançou os discos diretamente contra Uito. Luca ainda tentava atacar o próprio irmão, mas não conseguia. Karen não contou nada a Luca porque o considerava incompetente. Cedo também não conseguia entender por que alguém tão sério quanto Gema agiria daquela forma. Nagi parecia ter se tornado outra pessoa. Ele já vinha agindo de forma estranha desde que chegaram ali. Ele havia visto claramente o que aconteceu com Naomi, mas mesmo assim dizia que ela havia morrido em batalha. Nagi então invocou um tornado que lançou Uito e Kassan para longe. Kassan viu fios vermelhos brotando do corpo de Nagi. Naquele momento, ele parecia ter enlouquecido. Gritou com força, fazendo o tornado crescer enormemente, e o lançou diretamente contra os dois. A muralha de pedra erguida por Uito não conseguiu deter o tornado. Felizmente, Cedo chegou a tempo de protegê-los. Ele avisou que, se Nagi matasse Uito, se arrependeria, mas Nagi não se importou. Ele reuniu uma corrente de energia negra e a lançou diretamente contra Cedo, exibindo um sorriso triunfante. Cedo olhou para trás e viu discos voando em sua direção. Embora tenha conseguido destruir a corrente de energia, não conseguiu bloquear os discos e ficou gravemente ferido. Mesmo assim, Cedo resistiu e caminhou em direção a Nagi, aconselhando-o a não se aliar àquelas pessoas. Ele disparou um raio para nocautear Nagi e então desabou. Kassan, ao ver seus 2 companheiros caírem, lembrou-se involuntariamente daquela voz e daquele sonho. Não solte o fio vermelho. Algo havia dado errado na sala de controle de Uatu. De repente, algo aconteceu. O poder cerebral de Uito começou a sair do controle. Fios vermelhos envolveram Uito e Kassan. No céu acima deles, surgiu um enorme buraco negro, sugando tudo do chão. A terra tremeu, o solo e as rochas se desfizeram, e todos ao redor foram puxados para dentro daquele buraco negro. Uito e Kassan também desapareceram. Gema não conseguia entender o que estava acontecendo. Apenas Karen parecia saber que aquilo iria acontecer. Gema viu Cedo sendo puxado para cima e correu em sua direção. Todos tentaram segurar Cedo, dando as mãos para puxá-lo de volta, mas não conseguiram. Então, Luca teletransportou todos para um local seguro. Uito e Kassan acordaram logo depois. Eles haviam chegado ao lugar que Kassan tinha visto em seu sonho. Havia um prisma refletindo a imagem de uma pessoa, um soldado do esquadrão de extermínio da família Sumaragi. Enquanto observavam, de repente, o chão desapareceu. Fios vermelhos surgiram e envolveram Kassan. Uito tentou alcançá-la, mas não conseguiu tocá-la. Em seguida, Uito acordou assustado e percebeu que estava de volta com todos os outros. Uito tentou correr em direção ao buraco negro para procurar Kassan e Nagi, mas Sujimi o impediu, dizendo que, se Luca não os tivesse salvado antes, eles nem estariam ali agora. Gema também percebeu que havia cometido um erro e se juntou ao lado de Uito, embora estivesse ferido. No abrigo subterrâneo, as pessoas perderam conexão em massa em seus celulares. O grupo de Uito havia chegado a um abrigo próximo. Uito cuidou dos ferimentos de Gema, fazendo curativos. Desde jovem, seu corpo era fraco, então ele tinha bastante habilidade nisso. Sujimi não conseguia entender como eles conseguiam conversar normalmente depois de tudo.
Ela não conseguia perdoar Gemma por atacar Sido e causar indiretamente sua morte. Gemma então contou toda a verdade. Nova Himuka estava tentando estabelecer um sistema de controle social, tendo a capital Sul como centro. Primeiro, organizaram exames de saúde para identificar usuários de poder cerebral. Uma vez recrutados para a força de extermínio, não era permitido recusar. Após o alistamento, todos eram forçados a participar de processos de desenvolvimento para manter o poder cerebral. Todos sabiam disso por causa das missões contra monstros, mas Gemma revelou que também existia modificação de personalidade. Recrutas novos como o Ito talvez não soubessem, mas isso era um segredo aberto. Até Sujimi sabia disso. Tudo era controlado pelo governo, e as ações de Nadi anteriormente pareciam ter sido resultado dessa modificação de personalidade. Gemma tinha agora 54 anos. Com o tempo, seu corpo envelheceria, seu poder cerebral diminuiria, e ele seria expulso da força de extermínio. Antes disso, queria descobrir a verdade. Ele havia sido levado por Karen a acreditar que Cedo estava envolvido nas pesquisas de modificação de personalidade. Não entendia por que não confiou em Cedo. Agora, porém, já era tarde demais. O comandante da Brigada Karen não se opunha aos métodos do novo governo de Himuka e parecia saber que tudo aquilo aconteceria, o que provava que ele tinha um plano oculto por trás de tudo. Acima da cidade, o alerta desapareceu de repente, mesmo com uma grande quantidade de monstros invadindo o centro de Sul. Kaido ordenou que seus subordinados eliminassem rapidamente os monstros, mas o sistema de defesa não estava funcionando. Até mesmo o dispositivo semelhante a um telefone, chamado Signet, havia quebrado. Eles não conseguiam entrar em contato com o conselho. Fubuki observava os monstros do alto, sem conseguir entender por que Karen faria algo assim. Karen murmurou que iria recuperar tudo. Desta vez, ele definitivamente teria sucesso. Voltando para Kassen, ela ouviu Kaiôa chamar seu nome e acordou. Eles estavam em um lugar parecido com uma floresta. Atrás deles ficava a rodovia Kuned, sob um céu vermelho escuro que parecia o fim do mundo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Em algum lugar, alguém com aparência de samurai estava sentado, esperando Kassan chegar. A cena no solo era extremamente caótica. Os membros da força de extermínio lutavam desesperadamente contra os monstros. Uito, por algum motivo, perdeu o foco. Ficou parado atordoado no meio do campo de batalha e quase foi atacado por um monstro. Felizmente, Hanabi chegou a tempo de protegê-lo. Uito não conseguia entender como as coisas tinham chegado a esse ponto. Eles tentaram entrar em contato com o Atu, mas falharam, pois a rede do Signet havia colapsado completamente. O Atu usou telepatia unilateral para enviar uma mensagem ao Uito. A causa ainda era desconhecida, mas a máquina Arahabaki, que controlava toda a capital de Suou, havia falhado. Por causa disso, o sistema de defesa parou de funcionar e os monstros inundaram a cidade. O Atu tentaria encontrar uma forma de restaurar o Signet. De repente, ele avistou tropas do exército Sarin, o que significava que o quartel-general estava sendo cercado. Parecia que eles pretendiam dar um golpe. O Atu foi visto por um soldado e teve que se despedir. Esse golpe parecia estar ligado a Karen. Gemma não conseguia acreditar que ele chegaria a esse ponto. Mas, se Karen estava planejando um golpe, isso significava que o pai de Uito estava em perigo. Uito avançou sozinho para eliminar os monstros. Hanabi se perguntou por que Uito também estava preocupado com o ministro Sumaradi, que era seu pai, mas ele continuou avançando. Gemma achou que eles deveriam se concentrar na missão. Kaido estava na sala de observação e se lembrou de que, após reconectarem o sistema de câmeras de vigilância, descobriram que o inimigo era o exército Sarin. Porém, de forma surpreendente, a pessoa que estava com eles era Karen. Tanto o sistema reserva do Signet quanto o rádio estavam fora do ar. Eles estavam cercados pelo exército Sarin, e a rota de evacuação de emergência provavelmente já havia sido exposta, pois havia um traidor entre eles. Quanto ao conselho, ainda não conseguiam contatá-lo, então o estado atual de todos e do presidente Joe era desconhecido. O grupo de Uito continuou se coordenando bem para eliminar os monstros. Uito não conseguia entender por que alguém tão elogiado pelo povo como Karen faria algo assim. Ele ainda se lembrava de que, no dia da cerimônia de abertura, Karen foi até ele e demonstrou grandes expectativas em relação às suas habilidades. Até mesmo Nagi havia sido submetido à modificação de personalidade, o que o novo governo de Himuka tinha feito para levar o comandante da Brigada Karen tão longe. Com certeza, o pai de Uito sabia de algo. Eles continuaram lutando, mas os monstros não paravam de surgir. De repente, Tugumi avistou o comandante da Brigada Fubuki se aproximando. Fubuki perguntou a qual equipe eles pertenciam naquele momento, mas o capitão Sidito havia morrido em batalha. Fubuki pensou que eles fossem subordinados de Karen, mas Gemma deu um passo à frente para explicar. Após ouvir tudo, Fubuki compreendeu a situação. Com exceção de Gemma, ninguém ali pertencia oficialmente a uma equipe, e todos estavam atualmente ao lado de Uito, portanto, não tinham contato com Karen.
O grupo de Fubuki realmente precisava de aliados naquele momento, então ele assumiria o comando dessas pessoas. A situação atual era que o exército Sarin e parte das forças internas estavam conspirando para ocupar Suo. Eles haviam sido incitados por Karen. No momento, estavam divididos para evacuar os civis. A missão do grupo de Uito era confirmar a segurança do presidente do conselho, Sumaradi. Como o presidente e alguns membros do conselho evacuaram tarde, eles estavam a caminho do abrigo. A força de extermínio e a força de defesa também seguiam para lá, mas não haviam conseguido contato. Se o grupo de Uito chegasse até lá, o presidente se sentiria mais tranquilo. Fubuki os alertou para terem cuidado, pois mesmo que encontrassem membros da força de extermínio, eles poderiam não ser aliados. O exército Sarin ainda não havia se movido diretamente. Será que o objetivo deles era um bloqueio? Luca também havia retornado naquele momento. Ele ainda não tinha encontrado nenhuma informação sobre Karen, e o paradeiro de Cru e do grupo Kaoka também era desconhecido. De repente, as telas dos prédios voltaram a funcionar, exibindo Karen. Karen declarou: "Ó cidadãos cegos de Nova Himuka, ó tolos que se esquivaram de tudo." Ele disse que iria derrubar o governo de Nova Himuka e despertá-lo. Até mesmo as pessoas nos abrigos puderam ver esse pronunciamento. Karen continuou acalmando os cidadãos de Nova Himuka enquanto atacava o governo, afirmando que ele os monitorava e explorava. Qualquer ação estava sendo vigiada. Todas as informações eram controladas e os cidadãos estavam sendo domesticados. O governo fazia isso para transformar as pessoas em subordinados. O governo de Nova Himuka não era justo. Karen acreditava que aquele era o momento de se levantar e derrubar o governo. Enquanto falava, de repente um grupo de monstros apareceu atrás do grupo de Uito. Todos ficariam para lutar contra os monstros, enquanto Uito iria até seu pai. Involuntariamente, Uito se lembrou da discussão que teve com o pai quando ainda era criança. O pai dele se opôs à sua entrada na força de extermínio. Mas Uito estava determinado a se juntar a ela. Não importava o que ele dissesse, nem o que o governo tivesse feito. Para Uito, seu pai ainda era seu pai. Depois de lutar contra monstros pelo caminho, Uito já estava completamente exausto, mas ainda assim forçou o corpo a continuar correndo. Quanto ao pai de Uito, ele já havia chegado ao abrigo. Porém, a entrada do abrigo havia sido descoberta pelos monstros. Corpos decapitados se alinhavam pelo caminho, vítimas de monstros que devoravam cérebros. O presidente Joe caminhava dentro do abrigo quando, de repente, um monstro apareceu. Mas alguém surgiu e o eliminou. Uito também chegou correndo ao abrigo naquele momento e ficou surpreso ao ver Kassan ali. Porém, ao ver seu pai escorado na parede e a faca ensanguentada na mão de Kassan, ele entendeu o que havia acontecido. De repente, Kassan ergueu a faca e avançou contra Uito. Nesse instante, Kassan acordou e percebeu que ela e todos os outros estavam em uma floresta, com a rodovia Kuned visível no horizonte distante. Ninguém sabia o que havia acontecido. Quando se deram conta, a situação já estava daquele jeito. Havia uma gravidade anormal ao redor daquela coisa circular, sugando tudo. Eles não conseguiam entrar em contato com os outros grupos, mas acreditavam que, se Karen realmente tivesse se rebelado, então algo grave também havia ocorrido em Su. Assim, seguiram de volta para Su, que estava completamente destruída, e as funções de comunicação também não podiam ser usadas. Eles entraram em um lugar que parecia uma instalação de pesquisa, mas não deveria existir nenhuma instalação dessas em Suo. Shiden se perguntou se aquilo realmente era Suo. De repente, Kassan viu algo no chão idêntico ao que havia na cena em que Naomi foi morta. Ela se perguntou por que aquele medicamento estava ali. Então Karen apareceu de repente, agarrou a cabeça de Kassan e a ergueu. Ele copiou o poder cerebral dela e desapareceu. Arashi, usando seu poder cerebral de velocidade, o perseguiu, mas perdeu seu rastro. Eles precisavam sair dali para verificar o que havia acontecido com Suo. Assim que deixaram aquele local em ruínas, a voz de um homem ecoou, perguntando se eles ainda queriam lutar, mesmo com o apocalipse se aproximando. Após dizer isso, ele avançou para atacar Kassan, mas ela segurou a espada rapidamente. Os outros correram para atacá-lo, mas todos foram repelidos. De repente, Kassan percebeu o símbolo de fortuna do Arahabaki nesse homem. Ela perguntou se ele era Uito. O homem também reconheceu Kassan e os outros. Os olhos desse Uito não podiam enxergar. Eles haviam planejado ir para Sul em 2020, mas agora era 2070. Isso significava que eles haviam sido transportados através do espaço-tempo. De repente, todos desapareceram, exceto Kassan. Para sobreviver em um mundo após atravessar o tempo, apenas aqueles com poder cerebral conseguem fazer saltos temporais. Aqueles sugados pelo buraco negro acabariam sendo puxados de volta pelo tempo original. Porém, o poder cerebral de Kassan não era psicocinese. Era manipulação da gravidade. Apenas parecia psicocinese, mas não era. Esse Uito disse a Kassan que ela possuía poder cerebral de salto temporal e era uma portadora dos fios vermelhos. Então, aquilo não era um sonho. Aqueles fios vermelhos carregavam o poder de transcender o tempo. Uito já sabia que Kassan viria do passado, embora ainda tivesse certas dúvidas.
Ele contou a Kassan que, após Karen e a cidade de Sarin se rebelarem, Nova Himuka tentou proteger o país. Uito foi então aclamado como um herói nacional. Seu pai foi assassinado, e a pessoa suspeita e perseguida foi Kassan. Mas não havia como Kassan ter matado o presidente Joe. Depois disso, o conflito entre Su e Sarin se intensificou. Uito precisou eliminar monstros e também lutar contra usuários de poder cerebral do lado de Sarin. Durante esse período, foi desenvolvido o buraco negro artificial criado por ele e Kassan, chamado Portão Kuned. Kassan ficou extremamente surpresa ao descobrir que era uma das criadoras dele. Uito acrescentou que tanto ele quanto Kassan possuíam poder cerebral de manipulação da gravidade, o que significava que ele também tinha poder de salto temporal e também possuía os fios vermelhos. Os poderes dos dois entraram em ressonância e criaram o Portão Kuned. No ano de 2070, o Portão Kuned havia se tornado gigantesco e estava devorando o mundo. Normalmente, esse portão apareceria durante um salto temporal e desapareceria imediatamente. Mas, devido à ressonância com Uito, ele continuava existindo. Toda vez que Uito usava seu poder cerebral, o espaço ao redor se distorcia e o mundo era devorado. Kassan se perguntou se havia alguma forma de impedir isso. Esse portão era mantido pelo poder cerebral de Uito, portanto, enquanto ele morresse, o portão desapareceria. Porém, Uito não escolheu essa opção. Ele deu desculpas a todos, alegando que, mesmo se morresse, o portão não se dissiparia. Mas a verdade era que ele havia evoluído. Ele já não podia mais morrer. Uito retirou o chapéu e a espada e pediu a Kassan que o matasse para retornar 50 anos no passado, antes do desenvolvimento do Portão Kuned, e matar o falso herói, Uito Sumaradi. Ainda havia uma maneira de Kassan voltar 50 anos. Os fios vermelhos emitem comandos baseados nas emoções. No momento do impacto, quando o coração foi danificado e sofreu uma grande flutuação emocional naquela época em Su, o governo havia ordenado pesquisas para transformar humanos em monstros. A bala que transformou Naomi daquele jeito era uma bala de monstruificação, e quem ordenou essa pesquisa foi o pai de Uito, Uito Sumaragi, que foi chamado de herói, mas, ao descobrir a verdade, ele continuou a pesquisa. Muitas pessoas foram transformadas em monstros, assim como Naomi. Nesse exato momento, Uito deixou cair o que estava em sua mão. Um enxame de monstros avançou escada acima. Uito abriu os braços como se estivesse acolhendo a morte. Me matem para salvar o mundo, para salvar o futuro. No momento em que Kassan testemunhou Uito sendo morto pelos monstros, suas emoções oscilaram violentamente, e aqueles fios vermelhos apareceram. Kassan foi então trazida de volta à era passada. Depois disso, Kassan seguiu para a capital Su, atendendo ao chamado de Haruka. Se o futuro em que Uito existia fosse um mundo criado por ela, após um salto temporal sem retorno, então esse retorno certamente levaria a um futuro diferente. No entanto, o Portão Kuned ainda não havia desaparecido. Enquanto corria, o discurso de rebelião de Karen surgiu projetado nos prédios. De repente, Kassan viu Cru derrotar um monstro. Ela o seguiu e chegou ao abrigo oficial. 2 monstros bloqueavam a entrada, mas ela os derrotou facilmente. Ao entrar, Kassan viu o presidente Joe gravemente ferido, mal conseguindo respirar. Antes que ele morresse, Kassan perguntou se o governo de Nova Himuka havia transformado Naomi em um monstro. Ao ouvir isso, o presidente Joe não disse nada, o que confirmou que o que Uito dissera 50 anos no futuro era verdade. No momento em que Kassan pegou a faca no chão, Uito entrou correndo. Ela segurou a faca e correu em direção a ele, com a intenção de esfaqueá-lo. Logo depois, os outros membros também entraram, e Kassan passou a ser suspeita de ter matado o presidente Joe. O presidente tentou dizer algo a Uito, mas antes que pudesse terminar, morreu. Kassan conseguiu escapar para o terraço de um prédio. De repente, Cru apareceu e perguntou por que ela queria esfaquear o Uito. Será que ela também estava do lado de Karen e havia matado o presidente Joe? Cru também havia tentado salvá-lo, mas não chegou a tempo. Kassan e Cru então se reagruparam com o time Kaoka. Kassan contou a eles o que o Uito de 50 anos no futuro havia dito, e que era por isso que ela queria matar o Uito nessa era. Nesse exato momento, Karen se teleportou até eles, finalmente encontrando Kassan. O sistema Arahabaki havia sido restaurado. Kaido ordenou que continuassem caçando Kassan. Ao ver Kassan naquela situação, Uito se lembrou da modificação de personalidade que Gema havia mencionado antes. Sugumi encontrou o grupo de Kaio, mas quando chegaram, Karen e Cru também estavam lá. Luca precisou teleportar todos rapidamente para outro lugar. Nesse momento, parecia que quase metade da força de extermínio havia se juntado ao lado de Karen e Sarin. Logo em seguida, Uito recebeu uma ligação de Kaido, pedindo que ele fosse imediatamente ao quartel-general. Ele precisava se tornar um herói. O grupo de Uito chegou então ao escritório de Kaido. Esse incidente era a declaração de guerra de Karen e Sarin contra o governo de Nova Himuka. Segundo Kaido, o assassinato do presidente Joe também havia sido ordenado por eles. Como metade das forças havia se aliado a Karen, a força de extermínio restante seria reorganizada.
o grupo de Uito atuaria como o Esquadrão 01, com Uito como capitão. Kaido precisava que Uito se tornasse um herói para proteger Nova Himuka. As memórias de Uito se embaralharam novamente quando ele percebeu que estava no meio da cidade. Ele perguntou a todos se não tinham acabado de estar no quartel-general. Mas ninguém entendeu do que ele estava falando. Ainda assim, uma coisa era certa. Eles realmente haviam se tornado o Esquadrão 01 da Força de Extermínio, com Uito como capitão. No momento, estavam em patrulha. Uito tentou se lembrar, mas só conseguia recordar até ter sido chamado ao quartel-general por Kaido. Ele não se lembrava se havia perguntado sobre os segredos do país. Luca achou que havia algo errado com Uito e quis enviá-lo ao hospital da Força de Extermínio. Do outro lado, Karen também anunciou que iria reestruturar a Força de Extermínio de Sarin, e o time de Kyoka se tornou o Esquadrão 01, com Kassen como capitã. Segundo Karen, Nova Himuka estava insatisfeita com a gestão social e, por isso, começou a pesquisar a transformação de humanos em monstros. Foi exatamente por isso que Karen quis derrubar o governo de Nova Himuka, que estava conduzindo pesquisas tão terríveis. Quando Kassen soube que o governo de Nova Himuka havia transformado sua irmã em um monstro e que Naomi estava em Sarin, ela concordou em se juntar ao lado de Karen. Eles não conseguiam aceitar os métodos do governo, ainda mais sabendo que estavam pesquisando a monstruificação de pessoas. Aqueles que se juntaram a Sarin não confiavam no governo de Nova Himuka. A reputação de Karen fez com que todos confiassem nele. Quando a reunião terminou, Kassen não foi vista em lugar nenhum. Ela estava no terraço, tentando se conectar com sua irmã. Nesse momento, Karen se aproximou. O herói que assassinou o presidente Joe estava do lado de Sarin, e os superiores ficaram muito satisfeitos. Kassen negou ter matado o presidente. Ela perguntou a Karen onde sua irmã estava. Karen mostrou informações sobre a anomalia na rodovia Kuned. Ela estava se expandindo gradualmente e devorando tudo ao redor. Karen já sabia que Kassen havia ido ao futuro e a interrogou sobre o que havia acontecido lá. Kassen contou que havia encontrado Karen no futuro e perguntou onde Naomi estava. Naomi, porém, estava sendo protegida no Instituto de Pesquisa, um local proibido para pessoas comuns. Kassen estava prestes a usar a força para fazer Karen falar, mas Arashi correu até eles e interrompeu, dizendo que era hora de sair para a missão. Arashi sabia que Kassen queria ir ao Instituto de Pesquisa, mas para se opor aos superiores, primeiro era preciso fingir obediência. Arashi disse que ajudaria Kassen a buscar informações sobre Naomi. Mas, por enquanto, ela deveria apenas cumprir a missão obedientemente. Quanto ao Ido, ele já havia chegado ao hospital para exames. Porém, os resultados não mostraram nada de anormal, apenas estresse excessivo. Tomar remédios ajudaria. Os outros membros também haviam concluído suas missões e vieram ficar com Uito. A TV exibia a notícia de que o herói que salvou Suo, Uito Sumaragi, havia sido promovido a capitão do Esquadrão 01. No entanto, Uito nem sequer se lembrava de quando tinha dado alguma entrevista. De repente, ele recordou a conversa que tivera antes na sala de Kaido. Mas será que havia algo mais? Ele não conseguia se lembrar. A notícia também informava que a traidora Kassen havia assassinado o presidente Joe. Uito havia superado sua dor e se levantado para lutar pelo futuro de Nova Himuka. Todos também perceberam que Uito estava agindo de forma estranha, então sugeriram passear juntos pelo hospital. De repente, Hanabi notou uma mulher que parecia bastante aflita. Ela estava procurando o caminho para o departamento de neurologia. Hanabi deu direções a ela, mas a mulher não conseguia ver as placas porque era uma Bell Pepper. Assim, Hanabi decidiu guiá-la pessoalmente. Todos os sistemas da cidade eram projetados para usuários de poderes cerebrais. Apenas uma pequena parte da população era composta por Bell Peppers. Quando Hanabi estava indo embora, ela acabou vendo por acaso uma área restrita. Nagi estava sendo levado por 2 médicos para dentro de uma sala. Hanabi tentou correr até lá, mas precisava de autorização para entrar. Ela então voltou para contar isso ao grupo. Parecia que Nagi havia sido levado para o subsolo pelo elevador. O Atu também teve o acesso ao sistema do hospital negado, então não pôde fazer nada. Por isso, Tsugami usou sua habilidade de visão de raio-x para procurar Nagi e descobriu que ele estava sendo escoltado pelos médicos até um carro no túnel subterrâneo para ser levado para fora da cidade. Eles pareciam estar indo em direção à cidade de Lokusho, que havia sido destruída por ataques de monstros há 11 anos. Era lá que Uito costumava viver. Em Lokusho, existia uma antiga instalação do Hospital da Força de Extermínio, que havia sido abandonada. Se Nagi ainda estivesse vivo, Uito queria encontrá-lo e conversar com ele. Assim, eles foram até aquele hospital, mas não havia quase nada ao redor. Tsugami encontrou o carro visto antes, mas Nagi não estava nele. Quanto ao prédio, eles não tinham certeza, pois havia muitos locais que Tsugami não conseguia enxergar. Havia rumores de que pesquisas eram conduzidas ali, e que os prédios ao redor poderiam ter sido removidos pelo governo.
Uito pediu a Wu que investigasse aquele hospital, mas ele não conseguiu acessar os dados da antiga instalação. Enquanto isso, Kassan estava explorando o portão Cuned. Ela se lembrava das palavras de Uito de 50 anos no futuro. Aquilo era verdade. Uito havia se tornado uma pessoa diferente, disposta a se sacrificar. Foi exatamente por isso que Kassan quis matá-lo antes que ele tivesse de sofrer. Enquanto isso, o grupo de Uito invadiu o hospital. Uito relembrou memórias de sua infância e da mulher que o havia salvado. Nagi estava sentado em uma cadeira quando, de repente, soou um alerta informando sobre invasores. O grupo de Uito entrou em uma sala quando, de repente, um monstro caiu do teto para atacá-los. Toda a equipe se transformou rapidamente, coordenando-se para enfrentar o monstro. Do lado de fora, o portão Cuned reagia cada vez mais forte. A anomalia estava se expandindo cada vez mais. Uito conseguiu eliminar o monstro. Nesse momento, Nagi havia nocauteado os médicos e se reencontrou com o grupo de Uito. Ele se reuniu com Uito, mas queria fugir. De repente, Nagi se virou e lançou sua arma em direção a Uito. Descobriu-se que havia um monstro atrás dele. Os médicos haviam acordado e ativado o alarme de emergência de nível máximo. Uito convidou Nagi a voltar para o grupo. Ninguém o culpava. Eles apenas queriam saber o que havia acontecido com ele. Mas o próprio Nagi não sabia. Sua mente estava completamente em branco, como se alguém estivesse mexendo dentro dela. De repente, luzes vermelhas se acenderam. Um enxame de monstros saiu e os cercou. Nagi pediu que Uito fugisse imediatamente, pois ele ficaria para segurá-los. Ele mesmo não sabia se poderia atacar o grupo de Uito de novo de repente. Se não corressem logo, poderiam acabar se transformando em monstros. Embora Uito não quisesse, Nagi o empurrou para longe, e Luca teleportou todos para outro lugar. Nagi pediu desculpas aos companheiros enquanto lutava sozinho contra os monstros, mas logo foi dominado por eles. Luca havia teleportado o grupo para fora do hospital. Eles precisavam sair rapidamente, pois haviam descoberto o segredo do governo. De repente, um grande número de monstros saiu do hospital em direção a eles. Quanto a Nagi, ele conseguiu derrotar todos os monstros, mas ficou completamente exausto. Os médicos murmuravam que o experimento parecia ter dado certo. Seus esforços haviam sido recompensados. Nagi foi mais uma vez amarrado firmemente à cadeira. O grupo de Uito também conseguiu escapar de volta para a base. Nesse momento, Fubuki entrou em contato com eles. O governo já sabia das ações do grupo de Uito e estava discutindo uma punição para eles. O comandante de brigada Fubuki sabia de tudo isso. Sabia por que Nagi havia sido levado até lá. E reconhecia que aquela situação era parcialmente sua responsabilidade. Aquele hospital era usado para lavar o cérebro de qualquer um que fosse contra o governo. Nagi havia testemunhado Naomi se transformar em um monstro, e por isso foi levado para lá. Os outros membros do grupo de Uito não foram usados como cobaias porque Fubuki estava observando-os de perto, mas Nagi não teve a mesma sorte. Hanabi e Luca ficaram extremamente chocados ao descobrir que Naomi havia sido transformada em um monstro. Aquele hospital era, na verdade, uma instalação de pesquisa do governo de Nova Himuka, usada para experimentos com poderes cerebrais. Eles ajustavam o cérebro para criar um poder maior, mas isso trazia duas consequências graves. Uma era a modificação de personalidade e a outra era a monstruificação. Quando expostos a substâncias especiais, eles se transformavam em monstros. Qualquer criatura que tivesse um cérebro poderia virar um monstro. Isso significava que quem transformou Naomi em um monstro foi o próprio governo. O comandante de brigada Fubuki sabia disso, mas não fez nada porque estava do lado do sistema. Ele era apenas um cão de guarda do governo. Luca também sabia de tudo isso. Se quisessem saber a verdade, podiam perguntar a ele, e Luca contou. Muito tempo atrás, Fubuki tinha uma noiva chamada Alice. Ela era filha do antigo diretor do Hospital da Força de Extermínio, e por isso também era a noiva do comandante de brigada Fubuki, ligado a Spring Pharmaceuticals. Sempre disseram que Alice havia morrido em batalha, mas na realidade ela tinha sido transformada em um monstro. No entanto, o que aconteceu com Alice não foi feito diretamente pelo governo. Luca ouviu que houve um acidente durante um combate. Karen e Fubuki, então, começaram a investigar a causa e descobriram que Nova Himuka estava realizando experimentos de modificação de personalidade, monstruificação e sistemas de vigilância por todas as cidades. Se esse fosse um projeto conduzido pelo governo de Nova Himuka, então, tanto o pai de Uito quanto seu irmão Kaido sabiam disso. Apenas Uito não sabia de nada. Naquela noite, Kassain atacou o instituto de pesquisa onde Naomi estava sendo protegida, e seus companheiros a seguiram para ajudá-la. Shaiden estava prestes a dizer algo, mas continuava sendo interrompido, o que o deixou um pouco irritado. Eles invadiram o instituto, mas a sala à frente precisava de uma senha para ser aberta. Haruka não tinha nenhuma informação útil, então Arashi mostrou suas habilidades de hacker e quebrou a senha em 1 minuto, abrindo a porta com sucesso. O lugar não parecia um instituto de pesquisa, mas sim uma fábrica, e havia um cheiro estranho no ar. Kassan se aproximou e abriu a maleta sobre a mesa.
Dentro estava o remédio que ela havia encontrado no local onde Naomi foi transformada em um monstro. Além disso, quando era jovem, Cassie já tinha visto algo parecido em sua própria casa. Arashi continuou explorando vulnerabilidades de segurança para procurar informações. Uma hacker como ela era realmente alguém que ninguém queria enfrentar. De repente, Arashi encontrou algo. Um cérebro. Havia um olho observando-os que disparou uma esfera em direção ao grupo de Kassan. Um monstro de um olho só apareceu e começou a atacar, mas Arashi desviou facilmente. Haruka guiou todo o grupo para correr na direção das 10 horas, enquanto Kyoko usou seu clone para distrair o monstro. O grupo chegou então a um lugar bastante estranho, como se tivessem sido encolhidos. Kassan observou as pinturas na parede e percebeu que a imagem do monstro era a de sua própria irmã. De fato, Naomi estava ali. Kassan correu desesperadamente para encontrar a irmã quando, de repente, um sinal apareceu. Era a voz de Naomi chamando Kassan. Eles estavam se comunicando com o cérebro de Naomi, o que significava que ela estava por perto. A resposta de Naomi foi detectada atrás da porta à direita. Apesar de Naomi pedir que não abrissem a porta, Kassan a abriu mesmo assim e entrou na sala. Ignorando os protestos de Naomi, Kassan puxou a cortina e viu Naomi em sua forma monstruosa. Mesmo assim, Naomi se sentia aliviada por Kassan ainda estar saudável. Kassan correu para abraçar a irmã e se desculpou, dizendo que deveria ter sido ela a protegê-la. Kyoka então perguntou sobre a condição de Naomi. As pessoas daquele lugar eram bastante gentis e ainda tratavam Naomi bem, mesmo ela sendo um monstro. No entanto, Naomi acrescentou que, depois do efeito daquele frasco, a dor tinha sido intensa. Ela pediu para Kassan ir embora rapidamente e nunca mais voltar, dizendo para esquecê-la. Naquele momento, o efeito do remédio estava prestes a acabar. Naomi implorou para que saíssem logo, mas Kassan se recusou a ir. Naomi perdeu o controle e atacou Kassan, mas Karen a teleportou para longe a tempo. Em seguida, ele injetou o frasco do remédio em Naomi, acalmando o monstro. Karen explicou que Naomi mantinha a consciência graças à ajuda desse remédio, mas que era apenas uma solução temporária. Por isso, ele precisava do poder cerebral de Kassan antes que o lado de Sarin estivesse pronto. Ele pediu paciência e prometeu garantir a segurança de Naomi, mas Arashi exigiu que Karen dissesse de que ingredientes era feito o remédio injetado em Naomi. Karen murmurou algo que deixou todos chocados. Enquanto isso, Uito e os outros retornaram em segurança ao quartel-general. Fubuki havia convencido Kaido, mas não havia garantia de que isso funcionaria novamente. Um soldado entregou a Uito uma caixa enviada pelo Hospital da Força de Extermínio. Dentro estava o mesmo remédio que havia sido injetado em Naomi. Gema iria investigá-lo. A memória de Uito parecia normal, e disseram que, se surgissem problemas, ele poderia usar o remédio. Mas Luca o aconselhou a não usá-lo até que a condição se tornasse grave. Aquele lugar parecia ser onde membros da Força de Extermínio haviam desertado para Sarin. Uito olhou para o frasco do remédio em sua mão quando, de repente, sua memória começou a se confundir. Ele viu seus companheiros se afastando gradualmente. Eles não encontraram nenhum vestígio naquele local, mas ainda assim precisavam continuar procurando, pois aquela era a única missão que podiam cumprir. Uito se lembrou das palavras de Fubuki. Ele estava agindo para corrigir os erros do governo de Nova Himuka. Fubuki e Karen haviam se tornado companheiros com um objetivo em comum. Enquanto investigava a causa da monstruificação de sua noiva Alice, Fubuki descobriu o programa de reabilitação e os experimentos secretos. Foi então que os dois decidiram mudar o país por dentro. No entanto, Karen não era o tipo de pessoa que os superiores apreciavam. Por isso, Fubuki aceitou as ordens deles para reorganizar as fileiras da Força de Extermínio. Agora que Karen havia partido, Fubuki não precisava mais agir como o cão do governo. Ele mudaria este país por um caminho diferente do de Karen. Este país havia conduzido experimentos ilegais em humanos, e Fubuki queria que os cidadãos soubessem dessa atrocidade. Embora revelar esse segredo não pudesse compensar o passado, isso criaria um ponto de virada. Uito queria ajudar e desejava falar com seu irmão Kaido, mas Luca o aconselhou a desistir, pois apesar de serem família, Kaido ainda era uma pessoa do governo. Mesmo assim, Uito não conseguia simplesmente ficar parado depois do que aconteceu com Naomi e Nagi. Fubuki o advertiu para agir com cautela, pois, se um capitão tocasse em segredos nacionais, os outros membros também seriam punidos. Ainda assim, os companheiros decidiram ajudar Uito. De volta à realidade, Fubuki havia terminado de pesquisar novas medidas de segurança para o sistema de comunicação e pediu que Uito entrasse pessoalmente na área restrita para verificar. Ele conseguiu ganhar a confiança de Kaido e recebeu a senha. Enquanto o grupo de Uito caminhava, eles foram bloqueados por monstros. Uito tentou usar seu poder cerebral, mas não conseguiu. Hanabi o protegeu, e quando Uito tentou agradecê-la, suas palavras já não saíam claramente. Hanabi o levou para um local escondido.
Dentro do quartel-general, chegaram notícias de que o portão de Cuned continuava se desenvolvendo, como se uma fonte de energia externa estivesse interferindo nele. Uito não aguentou mais e decidiu beber o remédio. Seu poder cerebral voltou repentinamente ao normal, parecendo até mais forte. Ele liberou seu poder, afetando também o portão de Cuned, e eliminou sozinho todos os monstros. Sujimi então avistou 2 caminhões à distância, seguindo em direção a Sarin. Eles pareciam vir de Toju, uma cidade fundada por adoradores da lua, que também era a cidade natal de Cru. O alvo da investigação finalmente havia aparecido. Naquela noite, todo o grupo armou uma emboscada na floresta, monitorando os movimentos dos 2 caminhões. Luca usou sua habilidade de teleporte para explorar, mas o Wataru não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre o prédio. De repente, Luca encontrou algo perigoso e voltou trazendo uma caixa com algo horrível demais para se olhar. O grupo então invadiu o edifício. Um professor os viu, e Luca tapou sua boca enquanto Gema o golpeava, fazendo-o desmaiar. Sugami encontrou um cartão que dava acesso a uma sala. Dentro dela, havia várias caixas iguais àquela que Luca trouxera, todas contendo cérebros humanos. Parecia que eles estavam processando cérebros ali. Uito sentiu um cheiro familiar e, seguindo-o, encontrou uma maleta cheia dos frascos do remédio que ele havia bebido, o que o deixou enjoado. O alarme do prédio soou. Descobriu-se que aquela era a instalação de pesquisa que protegia Naomi. Se o segredo daquele local fosse exposto, Kassen não conseguiria mais protegê-la. As equipes de Uito e Kassen então se encontraram. Aquele era a fábrica da Spring Pharmaceuticals, em Sarin, um lugar dedicado à pesquisa de monstros. O remédio injetado em Naomi era feito de cérebros humanos. A sala de pesquisa existia para lutar contra a nova Himuka, desenvolvendo armas monstruosas. O plano original era implantar cérebros humanos em monstros e conectá-los ao SAS para controlá-los, mas o plano mudou. Eles decidiram transformar pessoas fortes em monstros, e o remédio servia para acalmar o cérebro. No entanto, isso era apenas uma desculpa para as operações de Sarin. O verdadeiro objetivo deles era transformar monstros de volta em humanos. Uito acreditou que, de fato, seu pai havia sido morto por Kassen. Assim, os 2 grupos avançaram para lutar entre si. Kassen queria matar Uito, pois protegeria Naomi a qualquer custo. Tanto ela quanto Uito possuíam habilidades de controle de objetos e nenhum dos 2 estava disposto a ceder. Arashi acabou deixando o grupo de Uito ir embora, pois ainda não tinham certeza se deveriam matá-lo ou se realmente deveriam ficar do lado de Sarin. De repente, Kassen ouviu o choro da irmã e correu até o quarto de Naomi. Naomi não sabia que o remédio era feito de cérebros humanos e havia sido vista pelo grupo de Uito. Se soubesse disso antes, jamais teria aceitado aquele remédio. Apesar da crueldade da realidade, foi graças a ele que Naomi conseguiu conversar com todos. Mesmo assim, ela disse a Kassen que não aguentava mais, não queria continuar vivendo e só desejava ficar sozinha. Naquela noite, o grupo de Uito descansou em uma casa na floresta, para onde haviam sido chamados pelo comandante de brigada Fubuki. Ele soube do que aconteceu em Sarin e informou ao governo que não iria impedi-los. Expor o segredo da família Spring garantiria a confiança do governo em Fubuki. Além disso, foi ele e Karen quem sugeriram que Sarin construísse aquela instalação. O grupo de Uito continuou observando a fábrica da Spring Pharmaceuticals em Sarin. Segundo Fubuki, sua noiva Alice ainda estava lá dentro, ainda na forma de monstro. Ele e Karen sabiam que haviam sido usados, e por isso criaram a instalação de pesquisa em Sarin para proteger Alice. Uito não conseguia entender o que havia de errado com aquele país. Su fazia experimentos em corpos humanos, enquanto Sarin usava cérebros humanos para pesquisar monstros, mas justamente por isso eles precisavam agir. Nagi havia testemunhado Naomi sendo transformada em um monstro durante os experimentos, e por isso sua memória daquele evento foi separada. A memória de Nagi havia sido roubada. Eles usaram o Arahabaki e enviaram essas informações para todo o país. Fubuki disse que havia recebido permissão para entrar na área de controle do Arahabaki e que a memória de Nagi estava atualmente armazenada naquele prédio. Sugumi comentou que separar memórias causaria danos cerebrais, e aquele edifício era justamente onde Nagi estava sendo mantido. Nesse momento, o Wataru informou que haviam conseguido invadir o sistema de segurança, e Uito imediatamente ordenou que todos invadissem o local. Do outro lado, Arashi recebeu a mensagem de Haruka dizendo que Karen estava convocando toda a equipe de Kassen. Karen havia recebido relatórios de que eles deixaram deliberadamente o grupo de Uito escapar. Ele exigiu que o grupo de Kassen usasse mais o cérebro na próxima vez, pois nem mesmo ele sabia o que Sarin poderia fazer se agissem de forma imprudente. Mesmo Naomi não querendo mais tomar aquele remédio, Karen acreditava que apenas aquele lugar tinha a capacidade de salvá-la. Além disso, Karen os chamou para falar sobre o portão de Cuned, pois havia novas pesquisas relacionadas ao Uito e ao portão.
Enquanto isso, Kaido estava no santuário de Arahabaki quando recebeu o relatório de que não conseguiam entrar em contato com o segundo-tenente Sumaradi Uito. Como ele estava em missão e não sabiam onde se encontrava, Kaido concedeu acesso ao sistema de vigilância. Nesse momento, o grupo de Uito estava explorando o interior do prédio, mas não encontrava nada, até que uma voz ecoou repentinamente. Era Nagi, que se aproximava lentamente da posição de Uito. No quartel-general, Fubuki caminhava pelo corredor quando foi cercado por soldados. O ministro Sumaradi havia ordenado que ele fosse convocado. Ao mesmo tempo, Nagi começou a agir exatamente como na época em que sua personalidade havia sido modificada. Ele disse que quem precisava ser modificado era a nova Himuka, e ao dizer isso, avançou loucamente para atacar o grupo. Seu poder havia aumentado drasticamente. De repente, a memória de Uito voltou a se embaralhar. Ele não conseguia mais controlar objetos e acabou sendo capturado por Nagi como refém. Nagi os ameaçou, dizendo que demonstraria a punição destinada aos traidores da nação, usando Uito como exemplo. Do lado de Kassan, as palavras de Uito de 50 anos no futuro estavam se provando completamente corretas. Eles precisavam matar Uito. Ainda assim, Kassan permaneceu em silêncio, sem tomar decisões. Shiden se irritou com ela, dizendo que, embora sempre tivesse sido arrogante, ele reconhecia sua capacidade, e foi por isso que a seguiu até ali. Shiden queria que Kassan confiasse mais em seus companheiros. Após o incentivo de todos, Kassan finalmente falou sobre o que estava pensando. Ela acreditava que realmente precisavam matar Uito para salvar o mundo, mas, mesmo com a ciência já tendo provado a ligação entre Uito e o portão de Kuned, ainda hesitava e queria encontrar outra solução que não envolvesse matá-lo. Se fosse assim, todos ficariam ao lado dela para pensar juntos em uma alternativa. Kassan se comoveu e agradeceu. Nesse momento, Karen recebeu a informação de que Fubuki estava a caminho e ordenou que a vigilância continuasse. Uito então sonhou novamente com a mulher do passado e acordou assustado, percebendo que estava firmemente amarrado a uma cadeira dentro do Instituto de Pesquisa. O médico exigiu que Uito usasse seu poder cerebral para se libertar. Uito tentou, mas falhou. Uma notificação apareceu informando que o sistema de supressão de poder cerebral havia iniciado o processo com sucesso. Não apenas Uito, mas também seus companheiros estavam presos a cadeiras. Uito perguntou onde estava e quem aquele médico era, e ele respondeu que havia encontrado Uito 17 vezes, 11 anos atrás. Naquela época, Uito era um Bell Pepper, alguém sem poder cerebral, mas que de repente despertou esse poder. O médico explicou que Uito ainda mantinha as memórias de quando não tinha poder, e por isso, sempre que o usava, acumulava danos cerebrais, fazendo com que suas memórias desaparecessem de repente. Segundo o médico, a taxa de sucesso no tratamento de pessoas nascidas sem poder cerebral era extremamente baixa em todo o país. Apenas poucas despertavam poder, e entre essas, algumas apresentavam níveis muito acima do normal. Era a primeira vez que ele encontrava um caso como o de Uito, e por isso queria dissecá-lo para coletar dados de tratamento para casos futuros. No momento em que o médico estava prestes a agir, Fubuki e seus companheiros chegaram e o nocautearam. Eles precisavam fugir rapidamente, pois a força de extermínio já sabia da situação e chegaria em breve. Sugumi então detectou monstros se reunindo à frente. Fubuki entregou a Uito uma senha de uso único para o Arahabaki, pedindo que todos corressem enquanto ele ficaria para segurar os monstros. Quando Uito saiu, Karen já o aguardava. Ele comentou que Uito finalmente havia se tornado um rebelde da cidade. Os noticiários passaram a relatar que o herói nacional Uito agora era considerado um traidor e estava sendo caçado. Isso significava que ele não poderia mais retornar a Suo. Karen então convidou Uito a se juntar ao lado de Sarin, mas Uito recusou. Tanto Nova Himuka quanto Sarin estavam distorcidas. Ambas eram estranhas. Karen perguntou se Uito pretendia continuar se escondendo junto à religião em Tojisu, uma zona autônoma religiosa que o governo de Nova Himuka não tocava. Karen veio apenas para entregar aquele remédio a Uito, dizendo que, se ele pretendia ir para Tojisu, deveria levar aquilo consigo. Se fosse sangue humano ou cérebros humanos, ele teria que beber. Nesse ritmo, Uito acabaria perdendo tanto a memória quanto o poder cerebral. Esse remédio poderia ajudar a prolongar o tempo, então, mesmo não querendo, ele era obrigado a tomá-lo. Depois disso, Karen entrou naquele prédio, enquanto Wu ordenava que todos saíssem rapidamente. Lá dentro, Fubuki lutava contra monstros e já estava completamente exausto quando um monstro gigante se aproximou. No entanto, Karen chegou a tempo e o eliminou. Naquela noite, Kaoko viu Kassan parada, perdida em pensamentos, e disse para ela ir com eles para Toju.
Uito foi acusado de destruir equipamentos do governo e passou a ser caçado implacavelmente. Qualquer pessoa parecida com ele era considerada suspeita. A situação havia se tornado crítica. Antes exaltado como herói, agora Uito era tratado como um rebelde. Wataru se encontrou com o grupo de Uito depois de falar com o comandante de brigada Fubuki e disse que, se algo acontecesse, eles teriam que se esconder em Agito. Eles ainda não conseguiam contato com Fubuki, apenas sabiam que ele havia deixado o antigo hospital da Força de Extermínio. Se não fosse o resgate de Fubuki, Uito provavelmente já teria tido o cérebro dissecado por aquele médico. Uito contou a todos o que o médico havia dito, que ele já tinha sido um pimentel-ferro, alguém sem poder cerebral. Ainda assim, era evidente que ele podia usar esse poder. Para Uito, o mais importante naquele momento era decidir o que fazer a seguir. Eles não podiam voltar para Suo, mas a situação de Sarin não era muito diferente. Uito sugeriu que fossem para Tojutsu, uma zona autônoma religiosa, onde talvez encontrassem informações úteis. Hanabi disse que já tinha ouvido seu tio negociar assuntos oficiais com Tojutsu, embora não soubesse os detalhes. Gemma acreditava que se houvesse ligação com o Hospital da Força de Extermínio, então certamente estaria relacionada a pesquisas de poder cerebral ou a tecnologia de monstruificação. Após alguma discussão, Uito decidiu que iriam para Tojisu investigar, e como o capitão havia decidido, os outros o seguiriam. Ao mesmo tempo, o grupo de Kassan também decidiu ir para Tojasu. Haruka investigou e descobriu que os caminhões que entravam e saíam da instalação de pesquisa viajavam com frequência entre Tojasu e o local. Kyoko achava que as matérias-primas do remédio poderiam ser importadas de Tojisu, mas Kru considerou isso improvável, já que sua terra natal só tinha grupos religiosos que cultuavam a lua e não se importavam com monstros. Ainda assim, Arashi acreditava que a história de Tojasu era muito antiga e que talvez houvesse algo ali que eles desconheciam. A fé do grupo em Karen começou a vacilar. Kyoko insistia que eles deviam ir a Tojutsu, pois poderia haver pistas para salvar Naomi, enquanto Kru parecia tentar impedir a ida o tempo todo. Arashi acreditava que não precisavam se preocupar tanto com Naomi, já que Karen queria proteger a instalação de pesquisa a qualquer custo, tornando difícil um ataque de Sarin. Mesmo assim, o grupo de Kassan decidiu ir para Tojutsu, enquanto Haruka ficaria para monitorar as ações de Sarin e da instalação. Naquela noite, Kassan foi ver Naomi, mas só ouviu os gritos de dor da irmã, jurando salvá-la custasse o que custasse. Enquanto isso, descobriu-se que Fubuki havia sido salvo por Karen e havia acabado de acordar em uma cama de hospital. Ele se lembrou do dia em que Alice se alistou, um dia bonito e ensolarado como aquele, quando ela estava cheia de alegria. Fubuki sempre se preocupou com sua noiva por ela ser gentil demais, mas nunca imaginaram que a perderiam daquela forma. Ele perguntou a Karen se nada poderia ter sido diferente, se Alice tivesse simplesmente se aposentado normalmente, mas Karen respondeu que pensar nisso era inútil e foi embora. O grupo de Kassan seguia caminho para Toju em meio a um frio extremo e neve constante. Os veículos tiveram que parar no pé da trilha da montanha, pois não conseguiam avançar. Quanto mais subiam, mais forte a nevasca ficava, e ainda assim havia flores florescendo naquele ambiente severo. Quando estavam prestes a chegar a Tojisu, Kassan perguntou a Kru como era o lugar. Ele respondeu que Tojutsu não era uma cidade, mas uma instalação missionária sufocante, cheia de fanáticos que cultuavam a lua. A nevasca ficou ainda mais intensa, impedindo o avanço. Kyoko ligou para Haruka, que disse que, segundo os dados, o clima ali estava ensolarado. De repente, Shaiden avistou um monstro de gelo à distância. Ele lançou uma rajada violenta e avançou contra o grupo, arremessando Kyoko para longe. A equipe se coordenou bem e conseguiu derrotar o monstro, e a nevasca desapareceu, revelando que ele era a causa de tudo. Logo depois, o grupo chegou à instalação de Tojasu, estranhamente silenciosa, sem qualquer sinal de presença humana. Kru disse que não podia continuar porque não queria ver o povo de Tojasu e foi embora. Nesse momento, 3 figuras encapuzadas apareceram, dizendo que esperavam há muito tempo pelo seu tesouro, Lady Kassan. Kassan não se lembrava de ter qualquer ligação com Tojutsu, mas os 3 afirmaram que ela era originalmente de lá. Disseram que desde o nascimento, Kassan possuía um poder cerebral extremamente poderoso, o que chamou a atenção do governo de Nova Himuka, levando ao seu sequestro. Kassan achou aquilo um absurdo, pois quando era criança, seus pais haviam sido mortos por monstros. Depois disso, ela foi adotada pela família Randall. Kassan foi direto ao ponto e perguntou se eles tinham alguma relação com pesquisas sobre monstros. Os 3 estranhos concordaram em revelar a verdade, mas disseram que apenas Kassan poderia ouvir, por isso queriam levá-la para outra sala. Kassan recusou friamente, dizendo que, de qualquer forma, contaria tudo ao grupo depois. Diante disso, eles decidiram usar a força. Seus corpos se multiplicaram, cercando o grupo de Kassan, e usaram cordas para prender Arashi e Shiden firmemente. Kassan reagiu controlando rochas para lutar. Um deles foi atingido e a máscara se quebrou, revelando um rosto idêntico ao de Kyoko. Antes que Kassan pudesse compreender o que estava acontecendo, ela e os outros 2 foram derrubados e perderam a consciência pelas mãos de Kyoko.
Kyoko segurou Kassan, acreditando ter encontrado o cérebro capaz de manipular fios vermelhos, e disse que outro cérebro semelhante também estava a caminho, Uito. Ao mesmo tempo, o grupo de Uito também chegou ao pé da montanha e foi interceptado por 3 pessoas mascaradas, que os cumprimentaram de forma cordial. Um deles disse que Uito e seus companheiros eram convidados especiais e que certamente encontrariam ali o que procuravam. Em seguida, conduziram o grupo até a instalação de Toju. Eles foram levados para dentro do prédio e, apesar da recepção inesperada, Sujimi não detectou nada suspeito, embora houvesse áreas que ela não conseguia enxergar. O grupo se comunicava por meio da conversa cerebral, enquanto Vu, do lado de fora, utilizava o sistema preparado pelo comandante de brigada Fubuki para dar suporte. Logo, o grupo entrou em uma grande sala, onde havia uma mesa e uma cadeira no centro. Sobre a mesa, havia um livro que parecia um diário. Uito perguntou ao homem presente onde estavam, mas ele apenas respondeu que deveriam dialogar com a história, pois a lua os protegeria, e então saiu. Sem entender o que fazer, o grupo percebeu que não havia mais ninguém ali, como se fossem incentivados a ler o livro sobre a mesa. Uito se aproximou e se sentou. No momento em que estava prestes a tocar o livro, uma cadeira surgiu do outro lado da mesa. A mulher sentada ali era Kyoka. Ela perguntou o que ele desejava, surpreendendo todos, que chamaram seu nome. De repente, Kyoka passou a falar de forma mecânica, dizendo que havia encontrado alguém chamado Kyoka e começou a recitar informações. Kyoka Eden era uma criança projetada, criada em Toju. Luca já tinha ouvido falar dessas crianças, humanos criados artificialmente por meio da ligação de códigos genéticos para obter aparência e poder cerebral desejados. Kyoka acrescentou que foi criada pelo Dr. Hatoyo Pope, um mestre da ciência cerebral e fundador da religião de Tojisu, que havia morrido cerca de 2000 anos atrás, na mesma época em que Nova Himuka foi fundada. Isso significava que todas as informações sobre Nova Himuka estavam ali, e que, se fizessem as perguntas certas, poderiam descobrir algo sobre o governo. Uito perguntou como era Nova Himuka no momento de sua fundação. Kyoka explicou que o país foi fundado pelo exército Hakabune, nome dado aos imigrantes que desceram da Lua para a Terra. Segundo ela, na antiguidade, a humanidade na Terra era extremamente próspera, mas há 3.000 anos o planeta mudou repentinamente sua órbita, provocando uma transformação ambiental drástica e uma queda brutal na população. Para preservar a espécie, todos os humanos migraram para a Lua, onde construíram cidades e passaram a restaurar o ambiente da Terra à distância. Após 1000 anos de melhorias, a Terra voltou a ser habitável, e então, o governo lunar enviou um grupo de imigrantes de volta, o exército Hakabune. No entanto, Kyoka não sabia dizer se ainda existiam humanos na Lua, pois o sinal de comunicação havia sido cortado devido à influência do Cinturão da Extinção. Esse cinturão surgiu por causa da fonte da extinção no período da fundação, e embora os monstros viessem dele, Kyoka afirmou que eles só apareceram algum tempo depois. Uito quis perguntar o que exatamente eram os monstros, mas Kyoka disse que não tinha acesso a essa informação sem autorização de Babu. Embora o grupo tivesse obtido informações que nem Suo nem Sarin possuíam, tudo aquilo parecia absurdo demais. Hanabi percebeu que, se o que Kyoka dizia fosse verdade, então Uito e todos os habitantes da Terra seriam descendentes de imigrantes da Lua. Uito então passou a perguntar sobre o portão Kuned. Kyoka respondeu que se tratava de um buraco negro que crescia a cada dia e que no futuro próximo engoliria a Terra. Ela acrescentou que o portão Kuned se expandia devido ao poder cerebral de Uito, tornando a destruição inevitável. Honobi não entendia por que o nome de Uito estava ligado a isso. De repente, o espaço ao redor se transformou em um campo coberto de flores. Kyoka disse para não se preocuparem, pois enquanto acreditassem na religião de Tojisu, todos seriam salvos, já que a lua protegia a todos. Em seguida, ela começou a flutuar lentamente em direção ao céu. Uito, desesperado, tentou perguntar qual era exatamente sua relação com o portão Kuned, mas Kyoka respondeu que isso não era o mais importante. O essencial era corrigir o universo para alcançar o futuro correto, oferecendo as almas dos mortos à Mãe Lua. Logo depois, o espaço voltou ao normal. O grupo tentou tranquilizar Uito, dizendo que aquilo também poderia ser uma armadilha. O que realmente os preocupava naquele momento era Babu. Então, uma pessoa mascarada apareceu e explicou ao grupo que Babu era a máquina urbana administrada por Toju, assim como Suo possuía o Rabachi. O homem então conduziu todos para fora. Nesse momento, Haruka havia perdido completamente o contato com o grupo de Kassan. Kru também não conseguiu ficar parado e começou a agir. Quanto a Uito, suas ações estavam sendo monitoradas pelo grupo administrado por Kaoka. O objetivo deles era sequestrar tanto Uito quanto Kassan, os dois capazes de manipular os fios vermelhos, para completar sua missão.
Kru já havia se infiltrado na instalação e derrubado um guarda. Enquanto isso, Kassan começou a se lembrar de acontecimentos de sua infância. Naquela época, ela brincava com um filhote ao lado de sua mãe, quando, de repente, aqueles estranhos mataram seu cachorro. Eles murmuravam que matar o animal ainda não era suficiente para ativar o poder cerebral de Kassan. Sua mãe a abraçou para protegê-la, mas por fim, decidiram matar sua mãe bem diante de seus olhos. A partir do dia em que Kassan perdeu a mãe, ela se tornou uma psíquica criada artificialmente, despertando o poder dos fios vermelhos. Kassan acordou sobressaltada e percebeu que estava deitada em uma cama. Ao se lembrar daquele sonho, sentiu uma profunda tristeza. Do outro lado, Shaiden tentava forçar a porta, mas sem sucesso. Arashi sugeriu que ele dormisse um pouco, mas isso era impossível naquela situação. Kassan pensava em Kyoka e não conseguia acreditar que ela os tivesse traído. Em seguida, 3 pessoas trouxeram roupas para Kassan. De repente, o sistema de vigilância da instalação caiu, e os 3 também foram nocauteados. Na verdade, era Kru, que havia vindo resgatar Kassan. Ela suspeitou que Kru fosse aliado de Kyoka, já que ele havia saído mais cedo, mas ele rebateu dizendo que, se fosse o caso, não teria vindo salvá-la. Kru afirmou que já os havia avisado para não irem a Toju, e que agora precisavam sair dali. No entanto, o Ito também estava naquele lugar, então Kru e Kassan decidiram resgatar os 2 grupos. Nesse momento, Kyoka também tomou conhecimento da infiltração de Kru e ordenou uma busca, mas, graças à sua habilidade de ficar invisível, ele conseguiu se esconder facilmente. Usando o dispositivo que havia tirado do guarda, Kru descobriu a localização atual do grupo de Uito. Eles haviam sido levados a uma sala com uma mesa e um livro, semelhante à anterior. Luca achou suspeito permitirem que pessoas de fora acessassem aquele sistema. Uito sugeriu que procurassem rapidamente as informações necessárias e saíssem dali, mas ao tocar o livro, nenhuma imagem apareceu. Em vez disso, seu corpo ficou paralisado, com uma sensação semelhante à de quando se conectava ao SAS. Todo o grupo de Uito também ficou imobilizado. Enquanto isso, Kru e Kassan chegaram à sala que continha a máquina urbana Babu, mas não tinham permissão para entrar. Kassan tentou entrar em contato com o Ito, mas não conseguiu. Kru disse que aquele lugar estava isolado, mas Kassan mandou que ele se calasse. Se continuasse assim, o poder cerebral de Ito seria tomado. Kassan afirmou que conseguia senti-lo e tentou chamá-lo por meio da comunicação cerebral. Após algum tempo, Ito finalmente conseguiu ouvir a voz dela, que o alertou para se desconectar imediatamente. Ito conseguiu puxar o braço para longe do livro, mas seus companheiros continuavam imóveis. Sem alternativa, ele puxou a espada e cortou o livro ao meio. Assim, seus colegas recuperaram os movimentos. Só então perceberam o comportamento estranho dos cultistas. Kassan explicou que o objetivo daquelas pessoas era ela e o Ito, por causa dos fios vermelhos, e que agora precisavam sair dali. Antes disso, porém, era necessário resgatar o grupo de Arashi. Como o Uito estava na sala onde ficava Babu, Kassan pediu que ele liberasse todos os controles do local. Aquela instalação exigia privilégios administrativos, mas Luca conseguiu hackear o sistema. Eles concordaram em ajudar o grupo de Kassan, mas deixariam o local imediatamente depois. Assim que Luca concluiu o hackeamento, o alarme soou. Mas Arashi e Shiden conseguiram restabelecer contato com Kassan. Usando invisibilidade, eles partiram para resgatar os 2. Nesse momento, o grupo de Uito também correu para fora, mas foi bloqueado por 3 cultistas. Uito derrubou um deles, porém, quando a máscara caiu, revelou-se o rosto de Kassan, o que o deixou chocado. Ele tentou reagir, mas a entrada estava prestes a ser selada, e não havia mais tempo. O grupo abriu caminho à força e conseguiu escapar temporariamente. Luca explicou que aquela Kassan era na verdade uma criança projetada, assim como Kyoka, o que significava que Kassan também era uma Design Child. Sugami detectou inimigos se aproximando, então o foco passou a ser apenas a fuga. Graças à invisibilidade de Kru, o grupo de Kassan também conseguiu sair. Shiden alertou para não baixarem a guarda, pois ainda estavam em território inimigo, mas Arashi disse que já haviam sido detectados de qualquer forma. Então, Arashi chamou Kyoka, que se revelou. Kyoka declarou que não podia permitir que Kassan saísse dali para corrigir o universo. Os 2 lados avançaram e o combate começou. Arashi desviava com a velocidade de um raio, enquanto os outros também contra-atacavam. Kassan implorou para que Kyoka parasse imediatamente, mas Kyoka afirmou que o desejo de Toju era usar os fios vermelhos de Kassan para alcançar o futuro correto. Kassan gritou que aquela Kyoka não era a pessoa que ela conhecia e pediu que despertasse. No entanto, Kru acreditava que a personalidade de Kyoka era apenas artificial, então suas palavras talvez não surtissem efeito. Kassan avançou contra Kyoka, mas foi chutada para longe com tanta força que não conseguiu continuar lutando. Arashi rapidamente a amparou. Kyoka removeu seu equipamento de combate e começou a se aproximar, mas foi interrompida por Shiden. Ela então se desculpou, dizendo que não era Hatoyo Pope, e sim Kyoka Eden, e confessou que amava Kassan e todos os membros da equipe. Eles não conseguiam entender por que Kyoka tinha feito aquilo nem quem Pope era.
Então Cru explicou que Pope era o fundador da religião de Tojisu, tinha grande autoridade em ciência cerebral e que Kyoka era uma Design Children criada com base nos genes de Pope. Kyoka disse que possuía as memórias de Pope e agia de acordo com seus pensamentos, protegendo Kassen até que ela despertasse os fios vermelhos e depois a atraindo para Tojisu. Tudo isso era o desejo de Pope e de Tojisu. Kyoka não sabia o que realmente era. Kassen disse que também já houve um tempo em que não sabia quem era, mas que, independentemente disso, havia coisas que não podiam ser mudadas, memórias preciosas. Kassen afirmou que Kyoka certamente era a mesma, pois sempre a aceitou e cuidou de todos do time com carinho e gentileza até agora. Por isso, não importava o que acontecesse, Kyoka ainda era a capitã deles. Kassen disse que aquele era o verdadeiro eu de Kyoka. Ao ouvir isso, Kyoka começou a chorar e deixou sua arma cair. Embora Kyoka tivesse se desculpado com todos, Arashi ainda permanecia cautelosa, pois aquilo também poderia ser uma armadilha. Kassen perguntou a Kyoka o que ela pretendia fazer a seguir. Ela desistiria de ser espiã e voltaria para Toju? Kyoka respondeu que, como uma Design Children criada para cumprir missões, o fracasso significava apenas a morte, mas isso era no passado. Agora, ela desejava ficar ao lado de todos. Kyoka queria proteger todos, pois o sentido de sua vida existia graças a eles. O grupo passou a confiar nela novamente, pois aquelas eram palavras da Kyoka que eles conheciam. Haruka então informou que havia recebido um sinal do grupo de Uito. Parecia que eles também haviam escapado em segurança. Kassen sugeriu que todo o grupo fosse se encontrar com o grupo de Uito e, claro, Kyoka iria junto. Alguns membros ficaram preocupados com o encontro entre Uito e Kassen, já que ela havia matado o pai dele e também quis tirar sua vida antes. Mas Uito acreditava que Kassen devia ter tido algum motivo para agir daquela forma. Assim, o grupo de Uito e o grupo de Kassen se encontraram. No momento, eles precisavam conversar, então Kassen decidiu deixar temporariamente de lado a ideia de matar Uito. Aquele lugar não era adequado para conversar, então Cru os levou até sua base secreta. Uito então perguntou a Kassen por que ela queria matá-lo. O motivo era um pouco absurdo, mas ele esperava que ela o ouvisse. Kassen disse que queria tirar a vida de Uito porque havia sido solicitada por ele mesmo, vindo de 50 anos no futuro. O grupo de Uito ficou bastante surpreso, mas, se não tivessem vivido algo assim, era natural reagir daquela forma. Kassen contou que quando ela e Uito foram para a rodovia Kunad, viram uma cena estranha. Naquele momento, ela e o grupo de Arashi foram transportados 50 anos para o futuro. Kassen explicou que possuía os fios vermelhos, um poder cerebral capaz de saltar no tempo, e que Uito também tinha esse poder. Ela acrescentou que a ressonância entre seus fios vermelhos e o poder cerebral de Uito criou o portão Kunad, que não podia ser fechado. 50 anos no futuro, o mundo havia sido devorado. Porém, o Uito do futuro disse que, se Uito morresse, o portão Kunad desapareceria. Por isso, ele pediu que Kassen matasse Uito no passado. Uito não queria acreditar, mas a verdade era que ele realmente influenciava o portão Kunad. Hanabi então perguntou se Kassen também era uma Design Children, já que eles tinham visto aquelas Kassen clonadas. Kassen concordou, pois havia recuperado memórias de infância em que, em Tojisu, a chamavam de Design Children. Em seguida, Kassen pediu informações do lado de Uito. Uito contou sobre os humanos que vieram da Lua, mas o outro grupo também não conseguiu acreditar. Ele explicou que o ambiente da Terra havia mudado e os humanos não podiam mais viver ali, então migraram para a Lua. Depois de 1000 anos, retornaram e fundaram uma nação chamada Nova Himuka. Shiden achou isso absurdo, mas Cru disse que aquela era a verdade. Tanto a migração para a Lua, quanto o retorno à Terra para fundar Nova Himuka. Kyoka ficou confusa com Cru, pois as memórias de Pope sobre ele ainda existiam, apesar de Pope ter morrido há 2000 anos. Hanabi se perguntou quem Cru realmente era e que tipo de prédio era aquele onde estavam sentados. Cru não escondeu nada. Eles estavam dentro do Hakabune, ou seja, uma nave espacial. Cru disse que havia embarcado naquela nave como parte do grupo de imigrantes que veio da Lua para a Terra. Enquanto isso, na cidade de Sul, Fubuki ainda estava deitado no leito do hospital, enquanto Kaido seguia para o Santuário Arabaki. Kaido jurou cumprir o desejo da família Sumaragi usando o Uito.